O objetivo desse vídeo é apresentar o sistema de plenário virtual do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Atualmente, a sessão de julgamento do PJE funciona da forma tradicional, na qual todos os processos da pauta são apregoados e julgados presencialmente. Porém, a necessidade de apregoamento de cada processo é um procedimento dispendioso, que acaba prolongando as sessões de julgamento por mais tempo que o necessário. Diante desse cenário, a ferramenta do plenário virtual foi concebida com o objetivo de agilizar a realização das sessões de julgamento do PJE, bem como a elaboração dos dispositivos dos acórdãos. Utilizando relatórios com informações detalhadas da votação de cada processo, é possível julgar em bloco e com antecedência os processos com resultado unânime e aqueles com maioria pró-relator, restando apenas os processos com divergência expressa ou pedido de destaque para a realização do julgamento presencial, bem como aqueles com pedido de sustentação oral ou manifestação do Ministério Público. O plenário virtual atua como um processador de informações, e utiliza dados extraídos do banco de dados do PJE, sem gravação de dados em base local. Esses dados são utilizados para a geração das listagens de processos para julgamento virtual, bem como para a construção automática dos dispositivos dos acórdãos. Como não há gravação de dados em base local do sistema, o sistema torna-se bastante flexível e desacoplado, podendo, com alguns ajustes em suas consultas, extrair dados de outros sistemas de processo eletrônico para a geração dos mesmos relatórios. Vamos agora dar uma olhada nas suas principais funcionalidades. O plenário virtual foi desenvolvido como um módulo do Sistema de Apoio Operacional do PJE. Essa ferramenta, também desenvolvida pela 13ª Região, tem como objetivo o fornecimento de relatórios com dados extraídos do PJE, para atender a demandas gerenciais de diversas unidades do Tribunal. O módulo do plenário virtual, especificamente, é formado por 6 relatórios: relações de processos blocados e não blocados, processos com pedido de sustentação oral, dispositivos de acórdãos, e detalhamento da votação. A ideia por trás do plenário virtual é a de possibilitar o julgamento antecipado de processos com resultado já consolidado. Importante ressaltar que a pauta de julgamento é uma só. Apenas o julgamento das ações que é diferenciado, dependendo de sua inclusão ou não na blocagem. Os processos blocados são listados pelos relatórios de unanimidade e maioria pró-relator. No PJE, os gabinetes podem registrar seu entendimento nos votos da pauta, antes da realização da sessão presencial. Por meio da funcionalidade de votação antecipada ou análise prévia, é possível indicar o posicionamento em relação ao voto do relator. Registrar divergências. Ou pedir destaque no processo. Os relatórios do plenário virtual utilizam essas informações para a geração das relações de processos para julgamento em bloco. O relatório de unanimidade lista todos os processos que seguem a seguinte regra: não possuir divergência, não possuir pedido de destaque, não possuir pedido de sustentação oral e não possuir alteração recente no voto do relator. Importante ressaltar que os casos de omissão são considerados como concordância com o voto do relator. O relatório de maioria pró-relator possui regras semelhantes. Ele também exclui da listagem processos com pedido de sustentação oral e pedido de destaque. Porém inclui na lista aqueles processos cuja quantidade de divergências é inferior à metade da composição, caracterizando assim a maioria pró-relator. Os processos que não se enquadram nos critérios de unanimidade, nem nos da maioria pró-relator, são listados no relatório de processos não blocados. Nesses 3 relatórios, ao inserir a data da sessão e o órgão colegiado, o sistema gera a relação de processos.
Nesta página são exibidas informações básicas do processo como o número do processo, a data da sessão e a sala ou lote de julgamento. Essa listagem, de processos unânimes, e os com maioria pró-relator, devem então ser utilizadas para a proclamação virtual do resultado, por meio da divulgação na página do tribunal. Utilizando o endereço completo do relatório, é possível disponibilizar a página ao público externo, para consulta, desde que o relatório esteja configurado como público. Há 3 botões por meio dos quais é possível aumentar o grau de detalhe das informações exibidas no relatório. O primeiro deles possibilita a visualização do posicionamento de cada membro da composição do processo. Aqui é possível conferir quem votou acompanhando o relator, quem divergiu, quem pediu destaque, a data de liberação do voto, e se o processo teve pedido de sustentação oral. Esta mesma página é acessível pela opção Votos por sessão, indicando o número do processo e a data da sessão específica. O segundo botão gera automaticamente o texto do dispositivo do acórdão, com base nas informações da composição do processo e no posicionamento de cada magistrado. Aqui, as informações de presidente da sessão e procurador do trabalho, por exemplo, são extraídas do cadastro da sessão de julgamento no PJE. Já o trecho em azul, referente à conclusão do acórdão, é extraída do voto do relator. Esse trecho corresponde ao tópico acórdão, do editor estruturado. As minutas dos dispositivos de acórdãos, relativos a todos os processos da sessão, podem ser consultadas em um relatório específico. O terceiro botão possibilita a visualização dos detalhes do processo dentro do PJE. Para isso, é necessário que o usuário esteja previamente autenticado no PJE. Há ainda um estudo acerca da possibilidade de gravação das minutas diretamente no PJE. Essa funcionalidade seria liberada em uma versão futura do sistema. Nesse caso, o trabalho de elaboração dos dispositivos se resumiria a uma simples conferência dos dados antes de encaminhar o acórdão para a assinatura do redator. Esta foi uma breve apresentação da ferramenta de julgamento virtual e elaboração automática de dispositivos de acórdão. Obrigado pela atenção.